Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo para trazer mais uma experiência. A experiência que eu vou trazer para vocês hoje são com três seres que eu vi do lado da minha cama. Há muito tempo atrás, eu morava com duas irmãs. Éramos três. E na época, nós trabalhávamos demais, né? Eu trabalhava em restaurante com uma das minhas irmãs. E foram assim por muitos anos. Creio que uns 12, 13 anos trabalhamos junto. Nós saíamos muito cedo de casa, né? Na época eu trabalhava, eu estudava, então era uma vida bem puxada, bem árdua. Nada anormal, diferente de muitos, né? Que hoje que estudam, que trabalha, que leva a sua vida normal, faz parte, né, do dia a dia, do cotidiano de muita gente. E então, eu saía de casa 5 horas da manhã e eu voltava para casa, eu chegava em casa às 5, 6 horas da noite. Então eu tomava um banho correndo e eu ia estudar, chegava em casa meia-noite e assim sucessivamente. E ao longo desses anos, era raro eu tirar uma férias. Não tinha, né? Primeiro que não tinha pessoas capacitadas para ocupar o meu, né, para estar tirando as minhas férias, e muito menos a minha irmã. Então, em 12 anos, creio, eu lembro que eu tirei uma férias. E chegou uma época que eu até tinha vontade de sair do serviço e até procurar outro, né? Para que aquilo me aliviasse. E assim, e eu tinha medo, né? Porque esse emprego foi tão difícil de arrumar, porque ninguém dava emprego na época para pessoas que não tinha experiência nem registro nenhum na carteira, né? Então ali eu me segurava porque era o meio de eu ter mais liberdade, porque teve uma época que logo que eu cheguei aqui eu fui trabalhar de doméstica e eu tinha que dormir no emprego e eu não queria mais, né? Não pelo trabalho, né? Não pelas patroas. Eu queria ter a minha liberdade de sair e voltar a hora que eu quisesse. Eu queria estudar, né? Eu queria mais liberdade, né? E enfim, ficamos toda essa época trabalhando árduo, né? E estudando. E vai se acarretando, né? Tua mente vai ficando cheia e o estresse acarreta. Então, comigo aconteceu que eu fiquei tão doente mentalmente, que eu era tão estressada que eu só vivia reclamando, né? Eu nunca tiro férias, eu sempre trabalho muito, eu quero arrumar outra coisa e eu tinha medo ao mesmo tempo e vai acarretando aquele estresse. E chegou uma época que eu comecei a ter muita dor de estômago e um certo dia, eu me vi em cima de uma cama, praticamente paralisada. E eu tinha dor, até o meu fio de cabelo doía. Ninguém poderia me tocar, que doía. Foi onde eu me afastei do serviço. E aí foi onde veio a experiência. A minha irmã, as minhas duas irmãs, elas saíam cedo para trabalhar e eu sem força para levantar, eu ficava deitada.
Então, assim, quando elas perguntavam que eu estava bem, eu falava que sim, porque eu não queria preocupá-la, né? Todas levavam a sua vida na correria, porque a gente tinha que sobreviver de alguma forma. Enfim, aí a semana passou, e quando chegou no sábado, a minha irmã saíram, né, para trabalhar. E eu fiquei em casa sozinha. Então eu tranquei a porta e fiquei ali naquele escuro. E eu só queria era ir embora desse mundo. Eu comecei a pensar, mas que demora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais levar essa vida que eu estou vivendo. Não tem sentido. Nada disso faz sentido para mim, né? E, e eu sempre tive muita projeção, né? Na qual eu sempre me debatia. Às vezes eu deitava 3 horas da tarde e eu começava ali me debater, onde as minhas irmãs ela dava risada de mim, né? Porque ela via eu me debatendo e elas não faziam nada. E quando eu voltava, eu falava para ela: "Nossa, eu tô tendo pesadelo. E por que que vocês não mexem em mim para me voltar, né?" Aí ela falava: "Vocês são louca, você é louca. É melhor procurar um padre." E eu falava: "Que padre? Padre não vai resolver meus problemas, né?" E enfim, eu fiquei ali naquele quarto onde eu já não conseguia levantar, nem para comer e tão pouco para tomar um banho. E eu fiquei ali o dia inteiro, né, aprofundada naquela dor. Quando eu me deparei com 3 seres do lado da minha cama. Isso foi num sábado. E eu sei que quando eu vi aqueles 3 seres do lado da minha cama, eu nem tive medo, porque eu tava tão mal que eu pensei, agora eu vou, né? Chegou a minha hora. E a minha irmã, as minhas 2 irmãs, não sabia quão grave eu estava. Porque ela perguntava: "Você comeu?" Eu comi, né? E que nada, nem água eu tomava. Eu estava muito desidratada. Enfim, foi onde esses 3 seres, eles muito alto, né? Os 3 vestidos de branco, pele bem clarinha, muito, muito, muito branquinha. Eles ficaram diante da minha cama e eles começaram a colocar as mãos em mim. E eles flutuavam, né? Teve um que quase até bateu no teto. E ele flutuava, ele flutuava. E eu fiquei ali quietinha, né? Quando eu vejo essas coisas, é tipo estar em êxtase. É como um holograma. Ao mesmo tempo que está, não está, é meio estranho. Mas ali ele começou a passar a mão, né? Eles não me tocavam, mas ele ficava com as 2 mãos em cima de mim, né? Tipo, energizando ou dando passe. Eu não sei como que dá passe, porque nunca fui em centro espírita, né? A minha experiência foi passar por igreja, que eu só passei por uma, né? Enfim, eu fiquei aí, esses seres, do nada, eles foram embora. E eu fiquei ali quietinha. E quando a minha irmã, ela entrou, né? E ela entrou assim, desesperada. E ela falou: "Olha, eu conversei com uma amiga minha e eu falei para ela que você não está se alimentando, está com o corpo todo dolorido, tá com dor. Não, e ela falou que pode ser sarampo e é muito perigoso.
Então, assim, eu vou chamar um táxi, vou te colocar e eu vou te levar para o hospital. Ah, eu nem questionei. Eu falei, ah, tudo bem, já. Pra mim não faz diferença aí eu ficar, né? Eu tava tão mal. Enfim, ela chamou o táxi e eu fui parar no hospital. E quando chegou lá, o médico, eu tinha uma tosse e o médico olhou para mim e ele falou: Você está desidratada, então eu vou te internar. Aí eu falei: Tá bom. Aí eu sei que me levaram lá para a enfermaria e eu fiquei lá, né? Arrumaram uma cama e eu fiquei lá. Enfim, e eles vieram, colheram, né? Exame, fizeram, levaram e falaram: Olha, você vai ficar aqui internada porque precisa fazer exame. E eu falei: Ok, tudo bem. E eu fiquei ali deitada e eles colocaram oxigênio no meu nariz. E quando foi 10 horas da noite, o resultado do meu exame saiu. E eu estava tão bem que eu falei: Bom, eu vou deixar o médico chegar e falar o que eu tenho, porque a tosse foi embora, as dores já não tinha, eu não conseguia nem fechar as minhas mãos. E eu fechei as minhas mãos normal, né? Mexia com meus pés, não doía nada. Eu estava bem, parecia que eu nunca estive naquela situação. E quando o médico chegou e falou assim: Mas o que você veio fazer aqui mesmo? Eu falei: Ah, eu estava doente. Ele falou: Você não tem nada, né? Você não tem nada, você está perfeitamente bem. Aonde que dói? Eu falei: Ah, já não estou sentindo mais dor. Eu já não estou mais tossindo. Aí ele falou: Então, né? Tá tão perfeito o teu exame. E ele riu, né? Porque eu tirei também o raio-x. E ele brincou comigo: Olha aqui os teus melões, tá tudo perfeito. Não tem nada no pulmão, não tem nada no rim, não tem nada. Tu tá assim, perfeita. Então você tá de alta. Aí eu falei: Tá bom. E como que eu vou para casa agora, né? Que eu tô sem dinheiro, eu não tenho nada. Aí ele falou: Aí ele olhou na lista e falou assim: Olha, vai sair uma ambulância que vai levar um paciente que fica do lado da tua casa, que é o mesmo número que eu dei o endereço para ele. Aí ele falou assim: Então aproveita e vai junto, né? Eu falei: Ai, que bom, né? Então até nisso eu fui assim auxiliada por esses seres, né? E depois que eu cheguei em casa, já era 11 horas, meia-noite, e as minhas irmãs falaram: Nossa, mas você não estava ruim? E eu falei: Olha, eu tava, né? Só que agora eu não tô mais. E daí eu esquentei comida, me alimentei normalmente. E na segunda-feira eu já voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu estava muito bem fisicamente, nada me doía, né? Foi essa, gente, a minha experiência de hoje. E espero que vocês vejam com carinho, né? Que se deem conta que nós estamos nesse mundo, mas creio que há mais além que tudo isso aqui. E temos que buscar resposta constantemente, entrar para dentro de si, porque eu aprendi e foi tão dolorido para mim, né? Passar por tantas experiências e eu me quebrar inteira, porque eu nunca questionei. Mas eu não questionava porque essas experiências que eu tinha, eu nem podia abrir a boca, eu não me sentia segura para falar para um padre, para um pastor, porque é tudo que você vive é o demônio. Então, eu preferi me calar, porque
eu falava, né? Eu falava para amiga, falava para minha irmã, e todos falavam que eu via demais, que eu tava ficando, era louca, que eu tinha amnésia. Então eu calava, eu seguia adiante. Na época eu não frequentava, né, nenhuma religião, e eu vivenciava essas experiências como outras, né, que tem, que depois eu vou trazer mais conteúdo de experiência que eu vivenciei em projeção, com outros seres, onde a gente está inserido em um mundo na qual nós não nos questionamos. Acha que é só isso aqui, que só existe isso, que não tem nada mais além disso, né? E às vezes que buscamos uma religião que é para ganhar a salvação de tanto pecado que nós temos, né? Então eu vou trazer mais conteúdo para que abra a sua mente e que hoje faz muito sentido para mim aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu vivencio no, no meu dia a dia, nas minhas noites, né? E tem muito conteúdo para mim expor para vocês. E hoje eu vejo a vida de outra maneira. E vejo a vida e percebo que tudo que a gente busca fora está contido dentro de nós. E que vale muito a pena quando a gente se volta para dentro de si, que a gente questione sim, que a gente busque resposta sim, mas que a gente não julgue, né? Que a gente não julgue, porque estamos aqui, mas nós não somos quem falam que nós somos. Nós temos uma força dentro de nós e, e nós podemos nos achegar a essa força. Não é fácil, é uma tarefa árdua, porque hoje eu vejo que tantas pessoas estão despertando, né? Um tendo projeção, um tendo vivência, outro tendo experiência, se questionando, buscando ajuda e às vezes buscando num lugar tão desconexo com ele mesmo. E quando eles pensam que estão buscando a verdade, eles estão viajando em um lamaçal, estão entrando numa areia movediça. Primeiro, se questionem quem são vocês, né? E foi assim que eu fiz. Quem eu sou? O que estou fazendo nesse mundo? Por que que Deus não me ouve? Eu me questionava sempre. E quando eu fui firme, tudo veio à tona. Eu passei a me conectar comigo mesma. Eu aprendi que a salvação você não tem que buscar fora. Você tem que buscar dentro de você. Porque tá tudo dentro. E hoje em dia eu vejo que as mentes de muitos está tão atrofiada que eles acreditam em qualquer coisa que vê. Aquilo serve como seu alimento. E quando vão ver, eles já estão formando mais uma religião na qual não estão sendo libertos, estão se atolando cada vez mais. Ninguém vai salvar você se não for você mesmo, você com você. E quando vocês buscarem fonte segura para expandir a tua consciência, se questione, se pergunte, como eu fiz, porque não foi fácil eu estar bem hoje,
não era nem para mim estar aqui mais. De tanto que eu já passei na minha vida. De tanta barreira que eu já passei. Eu nunca desisti. Nunca. Eu nunca desisti. Porque eu sabia e algo me falava que existia algo além de tudo isso. Que não era só essa vidinha. Não era só ter uma mente medíocre. Que não era só trabalhar e dormir. Que tinha muito mais. Que tinha algo muito, muito além por trás de tudo isso. Então, para vocês que estão despertando, é vocês que se salvam. A salvação é você com você. Não busca nada fora. Tudo está dentro, né? Nós somos espírito. E esse espírito, ele está em um corpo físico. E esse espírito, ele é ligado com uma fonte. E essa fonte, ela é Deus. Ela é a fonte divina que tudo é. Ela é ligada ao seu fractal de alma. Então busque, se pergunte, se questione. O que você está fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? E aí, fazendo isso, a resposta vem. E você será guiado. E se você não consegue sozinho, fale com você mesmo. Medita todo dia um pouquinho. Porque você vai ser guiado a pessoas que vai abrir a sua mente e que vai te trazer conteúdo bacana para que você acessione, não passe a comer mais na mão de ninguém, só nas suas mãos. É você com você. Ninguém vai te levar para lugar nenhum a não ser você mesmo. É você que constrói ou é você que destrói a sua própria vida. E depois você vai olhar para trás e vai ver como tudo faz sentido. Assim como hoje tem feito muito sentido para mim. Eu posso respirar aliviada, porque nem era para mim estar mais aqui, né? Mas eu creio que estamos aqui para experienciar, vivenciar, né? Eu só sei falar uma coisa. Nós estamos aqui para quebrar a cara. Nós estamos aqui para estar limitado, né? Nós estamos aqui para evoluir, para viver o bom, o novo, para ser feliz, para executar aquilo que a gente veio a fazer, né? E às vezes fazemos tanta coisa que não gostamos, que não está em nosso caminho, porque quando a gente faz aquilo que não gosta, a gente se quebra inteira. Mas quando a gente busca dentro do nosso eu, o nosso fardo ele é mais leve. Então, assim, busca conteúdo seguro, onde expanda a sua mente, onde sua mente venha a expandir. Não saia comendo qualquer coisa, né? Não saia se alimentando de qualquer coisa. Porque quando você está depressiva ou depressivo, nem em quarto escuro, você tem que buscar sim a ajuda do médico. Mas você tem que se conectar com o seu eu. Porque se você está no escuro sem força, você ainda tem uma mente que pensa. E essa mente, ela te eleva quando você se conecta e se pergunta o que eu faço para sair dessa situação. E você consegue, pelo menos, ter força para ir ao médico
E se chega lá no médico, você não tiver nada, busca ajuda espiritual, porque há sempre um caminho bacana, mas é você com você, não é você com ninguém. A salvação, ela não está em nenhum lugar a não ser dentro de você. É você que tem que auto se elevar, buscar resposta e meditar. Porque quando a gente faz isso, a mente desacelera e a gente começa a pensar e dar um passo de cada vez. Fácil não é. É uma sementinha que a gente planta todos os dias. Quando a gente planta, que rega, ela dá fruto. Ela dá fruto porque o ser estressado que eu era e hoje eu posso dar a mão, dar uma palavra ao meu próximo, é magnífico. Não há riqueza maior do que tua paz. E quantas vezes, quantas noites de sono eu pereci porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Eu era agitada. E hoje eu sou tão calma. Então vale a reflexão, gente. Vocês que estão despertando e estão vendo que está passando por um momento de atribulação, né? Porque a gente olha para os cantos e vê que as pessoas, elas estão totalmente desconectadas delas mesmas. Elas já não, nem se percebe, nem se dá conta que está andando numa rua. Ela atravessa farol sem nem sequer perceber que o farol está fechado para ela. Elas pegam celular e ao invés de guardar ou pôr para carregar, elas guardam no freezer. Então, olha a mente como é que está. Olha o caos que estamos vivendo, né? Vale muito a pena. Por hoje é só, gente. Logo mais eu vou trazer um conteúdo bem bacana, né? Que eu ia trazer hoje, mas eu preferi abordar esse tema dessa experiência com esse ser, que, na verdade, esse ser, eles nunca me deixaram. Eles sempre estão comigo. E tem mais para falar sobre eles. E vocês podem até questionar, mas é só você que sabe. Não, eu já tirei prova que existe algo mais além do que isso. Existe relato fantástico. E a gente se pega aqui, nesse mundinho de matéria, e tem tanta beleza para viver lá fora. E vale muito a pena a gente nos atentar para viver o novo. Porque estar aqui, eu quero cumprir a minha missão de vida. Eu que não quero ir antes. Mas passar o que eu já passei e ter o prazer de bater lá e voltar, não quero. Eu não quero. E tem como sair de tudo isso, sim. E logo, logo eu vou trazer mais conteúdo para estar, de alguma forma, levando para vocês que estão nessa busca árdua, né? Assim como foi a minha, tá bom? Dê um like, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E é isso. Muito obrigada. E tenha todos uma boa noite cheia de paz, amor e muita saúde. Tchau, tchau. Até mais.